Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós iniciamos o nosso 14º dia meditando na formação do caráter de Cristo em nós. E o tema de hoje é se abstendo das paixões carnais. Ontem eu comecei a falar um pouco sobre esse versículo 11 de 1 Pedro capítulo 2, e eu quero convidar você hoje a refletir em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor fale conosco neste encontro, que seja abençoador para a minha vida e para a sua vida também. Pai, nesse momento nós buscamos a Tua presença. Queremos Te agradecer pelo privilégio de podermos meditar na palavra do Senhor mais uma vez, que possamos ser encorajados, edificados, moldados pela Tua palavra, por aquilo que nós vamos refletir, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o versículo 11 e 12 do capítulo 2 de 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12, com o tema se abstendo das paixões carnais. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim, olha, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, Pedro parece que responde a pergunta sugerida no versículo 11, né? Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Como assim? Como me abster das paixões carnais? O que significa isso no meu cotidiano, né? É interessante e é bom entendermos que nesse contexto em que o apóstolo Pedro escreve à igreja, né, a igreja que estava dispersa, a igreja que estava espalhada, era um contexto de perseguição. Um contexto onde a igreja estava sofrendo uma perseguição, principalmente já pelo Império Romano também, né, mas também passou por uma perseguição pelos próprios judeus que perseguiam os cristãos. Você vê ali a experiência de Saulo, né, apedrejando Estevão, mas toda a igreja estava sendo surrada, perseguida, esquartejada, e também, em determinado momento, os próprios romanos começaram a perseguir a igreja também. E a igreja experimentou um tempo de sofrimento, de dor, de angústia, e nesse sentido o que acontece? Pedro está dizendo à igreja, olha, muita gente estava sendo acusada de muitas coisas, né? Como um tipo de perseguição, a igreja estava sendo caluniada, tudo quanto era de errado, de situações difíceis, as pessoas colocavam a culpa nos cristãos, né? E ele está dizendo, olha, vamos viver uma vida como peregrino e forasteiro, nos abstendo das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. E ele está dizendo, olha, mesmo que nós estejamos sendo perseguidos, vamos nos acusar de muitas coisas, mas vamos manter um procedimento exemplar na nossa boa obra. Eles podem nos acusar, mas na verdade nós teremos o dia da visitação, que seria o dia do julgamento do Senhor, não o julgamento humano, mas o dia do julgamento do Senhor. Ele vai nos inocentar, dizendo que nós vivemos em boas obras, nós vivemos de acordo com o caráter de Cristo. Pedro então responde, como a gente viveria dessa forma, né? Como você pode se abster das paixões carnais? Mantendo o seu procedimento exemplar. Tudo isso para que os outros não tenham o que falar contra você. E se falar, será desmentido pela sua conduta. Alguém pode acusar você, pode acusar um discípulo, isso falar verbalmente. Mas de acordo com a nossa conduta, com o nosso procedimento, elas perceberão que não
condiz aquilo com o qual nós estamos sendo acusados e aquilo de fato que nós praticamos. Na formação do caráter de Cristo em nós, então, somos convidados a ter uma vida cristã exemplar. E hoje em dia há muita confusão acerca do que é igreja, acerca do que é ser um cristão. Há uma mistura, uma falta de testemunho, há tanta coisa errada. Estamos precisando de um avivamento, irmãos, estamos precisando de uma purificação, estamos precisando de uma reforma espiritual na vida da igreja como toda. Eu não diria na vida da igreja de Cristo, mas no ambiente igreja no geral, porque a igreja de Cristo ela continua santa, sem mácula e sem defeito. Mas tem muita gente que não é igreja, que se diz igreja. É muito interessante que a palavra cristão surgiu em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim, olha, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Quando os discípulos foram chamados de cristão, eles foram chamados pelos de fora da igreja, chamando os discípulos de cristãos, porque os discípulos se assemelhavam a Cristo. Os discípulos pareciam com Cristo. E era pelo fato deles parecerem com Cristo que eles foram chamados de cristãos. Então, nós somos chamados a termos um procedimento completamente diferente do mundo. Este termo foi dado aos discípulos e não à multidão. Lembrando que sempre caminhava com Jesus os discípulos e a multidão. Há uma diferença entre esses dois grupos. Eu tenho dito, os discípulos, eles se comprometem a serem ensinados por Jesus. Você vê isso em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, no Sermão do Monte. E eles, os discípulos, se sentam aos pés de Jesus e são ensinados por ele. Uma característica do discípulo é que ele é ensinado por Jesus. É uma predisposição em aprender com Jesus. Já a multidão não. A multidão, ela vive de qualquer jeito. E nesse texto de Atos, capítulo 11, versículo 26, vai dizer que em Antioquia foram os discípulos, e não a multidão, chamados pela primeira vez de cristãos. Então, esse termo foi dado aos discípulos e não à multidão. Por mais que tanto os discípulos como a multidão estivessem juntos, né? Foi assim com Jesus. Também no decorrer da igreja havia multidão e havia discípulos, mas os discípulos se diferenciaram da multidão pelo fato de parecerem mais como Jesus do que com qualquer outra pessoa, do que como a multidão, né? Então, quando nós pensamos na formação do caráter de Cristo em nós precisamos observar se cada vez mais nós somos diferenciados da multidão e estamos nos parecendo mais com Jesus. Quando nós colocamos como tema de hoje, se abstendo das paixões carnais, podemos dizer que seria o termômetro, o medidor do caráter de Cristo em nós. É quando nós, cada dia mais, nos parecemos menos com a multidão e mais com Jesus. Resta-nos então refletirmos, né? Eu estou mais parecido com Jesus ou com a multidão que me cerca? Nós somos influenciados pelo meio, isso é natural. Quanto mais convivemos com as pessoas, mais parecemos com elas. Naturalmente, quanto mais parecemos com Jesus, quanto mais convivemos com Jesus, com a igreja de Jesus, mais pareceremos com Jesus. Mas a pergunta que eu faço para você nesse encontro é exatamente esta. Você se parece mais com Jesus ou com a multidão? Você se parece mais com Jesus ou com as pessoas que cercam você? Você parece mais com Jesus? As suas palavras, o seu jeito de proceder, o seu jeito de se relacionar com as pessoas, o seu jeito de tratar as pessoas, a sua integridade, o seu modo de lidar com as finanças, o modo de lidar com as dificuldades, eles se parecem mais com Jesus. Jesus, ele foi acusado por várias pessoas, principalmente ali pelos judeus que queriam crucificá-lo. Jesus foi acusado e o texto diz, e ele não abriu a sua boca. Como é que você está reagindo a acusações? Temos que o tempo todo nos perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Nas situações de dificuldade, eu tenho agido como Jesus ou tenho me portado como o mundo age?
Quando eu sou confrontado em uma situação que vai exigir a minha honestidade, eu sou honesto ou eu minto? Quando eu sou confrontado onde eu preciso agir com integridade, eu tenho agido com integridade ou eu tenho agido de forma pecaminosa? Esse é o nosso desafio. Se surge uma oportunidade de me beneficiar, mesmo que seja dando um jeitinho brasileiro, eu opto por ser justo ou tenho agido como todo mundo através do jeitinho brasileiro? A palavra de Deus nos convida a uma vida cristã exemplar, não uma vida de qualquer jeito. Se eu quero me abster das paixões carnais, eu percebo que estou me abstendo das paixões carnais, ou seja, da forma que a minha carne pecaminosa me dirige, me conduz, eu ajo assim, à medida que eu observo que eu estou me parecendo mais e mais com Jesus. Eu estou agindo como Jesus Cristo agiria. A partir da próxima semana, os próximos encontros, eu quero falar sobre a formação do caráter em Cristo em nós, quando somos desafiados a realizar ajustes na nossa vida, para que nossa semelhança com Jesus se torne cada vez mais latente, ao ponto de nos tornarmos dignos de ser cristãos. Mas hoje, eu quero desafiar você a orar diariamente, para que Deus conceda uma conduta digna a você, uma conduta de servo, uma conduta de alguém que pode sim ser chamado de cristão, porque parece com Jesus. Olhe para cada atitude que você tem tomado. Você está agindo como Jesus agiria? Se não, antes de fazer qualquer coisa, pergunte: o que Jesus faria? E como conselho, como sugestão, existe um livro extraordinário que diz: Em seus passos, o que faria Jesus? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer porque o Senhor nos chama para vivermos de modo digno do Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos molde, que o nosso caráter seja, ó Deus, formado ao caráter, forjado ao caráter de Cristo Jesus, moldado ao caráter de Cristo. Que isso seja a nossa realidade e que hoje possamos assumir o compromisso de cada dia mais agirmos como Jesus, de forma que Cristo seja o nosso referencial e que cada dia mais estejamos parecidos com Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar. É muito bom a gente perceber como Cristo interfere e influencia as nossas atitudes. Essa semana, uma pessoa da igreja disse: olha, aconteceu isso e isso comigo, mas eu não reagi como eu reagiria no passado. A esposa falou: você não fez isso? Não. Jesus Cristo está mudando o meu viver. Que assim seja a realidade na sua vida e na minha vida também. Se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Vamos abençoar as pessoas através da palavra de Deus, espalhando a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. E até a próxima semana comigo. Mas amanhã nós temos devocionais com Deus, com o nosso seminarista Jordão. Na segunda-feira, com a nossa irmã Fernanda. E na terça-feira, eu quero falar com você como seremos desafiados a realizar ajustes na nossa vida para que sejamos mais semelhantes a Jesus. Deus abençoe. Um ótimo dia na presença do Senhor.